Uma vez que você abriu a sua mente para o ministério das línguas, uma vez que você abriu para o ministério de libertação, você vai se aprofundar naquilo. Se você diz assim, isso não é para mim, tudo bem, você não vai ter, fique tranquilo. Se você diz que isso não é para você, não vai ter ministério com anjos com você. Você vai continuar no seu caminhada e tá tudo bem. Só que eu quero mais de Deus. Você quer mais de Deus? Eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu quero tudo. Se Deus tem para você o profético, o senhor não quer? Quero. Se Deus quer liberar para ti o ministério de cura, você não quer? Então vou até fazer essa pergunta. Você quer o que de Deus? Você Boa. quer tudo? Escreve aí, eu quero tudo. Isso. Escreva aí no comentário, eu quero tudo. Isso. E compartilha com as pessoas. Compartilha com alguém que você sabe que tem uma chamada e que você sabe assim, poxa, essa pessoa tem tanto potencial, mas ela precisa se abrir para coisas novas. Manda esse vídeo para ela. Porque isso é extremamente importante. E isso aconteceu comigo. Depois chegou uma época que eu me movia muito em cura. E aí, normalmente, quando a gente fala de anjos ministeriais, normalmente o anjo ministerial que vai caminhar contigo tem a ver com o teu ministério. Tem a ver com o dom que você se move. Ele está ligado ao dom ministerial que você carrega. Ele está ligado àquilo que você opera, né? E quanto mais autoridade você tem naquilo que você opera, mais anjos daquele assunto serão enviados para ti. Até aproveitando isso, que o tema é descobrindo o anjo do seu ministério. Isso. Como a pessoa descobre o anjo do ministério e ligando, é o mesmo o anjo da guarda quando a pessoa nasceu, que está guardando ele, ou é o outro quando ele começa o ministério? Muito bem. Como a pessoa descobre? Alguns falam assim, eu quero descobrir meu anjo. Alguns que já vieram aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, falam que sabe até o nome, alguns sabem até o nome do anjo. Até depois você pode falar se você sabe o seu. Mas responde aí, como a pessoa descobre isso. O senhor faz muita pergunta de uma vez. Assim o senhor banana na minha cabeça. É que você tem profundidade, tem que aproveitar, responda tudo de uma vez. Anjo da guarda tem uma função. Anjos ministeriais têm outra função. Então, anjo da guarda, eu já te dei a base proteção. Anjos ministeriais estão em Hebreus 1,14. Porventura não são eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quer dizer, os anjos ministradores, a palavra ministério quer dizer trabalho. São anjos que estão para trabalhar. Então, quando que eu vou saber? Então, o anjo da guarda tem uma função guardar, o anjo do ministério, função trabalho. Como que eu vou saber qual que é o meu anjo ministerial? Quando eu estou fazendo o quê? Trabalhando. Quando eu estou trabalhando para o Senhor. Quanto mais eu trabalhar para o Senhor, quanto mais eu me entregar para aquele ministério, mais disponibilidade de anjos serão colocados. Mas eu pegando esse gancho aí de trabalho, que aí até você explicar isso no trabalho, porque aí tem muita gente que está assistindo que fala assim, na minha igreja não me dão oportunidade, não me dão cargo. E aí eu falar, como faz essa pessoa que você diz, quanto mais trabalha, mais você vai descobrir. Não precisa ser que a obra de Deus não é só na igreja, né? Você tem praça, você tem rua, você tem, por exemplo, o ministério de cura. Você tem à frente de um hospital, fica na frente do hospital, coloca lá uma plaquinha no teu peito, escreve aí, ó, eu oro por você, posso orar por você, Jesus pode te curar hoje, é contigo. Praça, evangelista, né? Te falo assim, por exemplo, muitas coisas acontecem não no decorrer do culto, comigo. Muitas coisas acontecem comigo depois que o culto acaba. Quando a multidão vai embora, quando aqueles que vão só para comer 5 pães e 2 peixinhos vão embora, é nessa hora que começa a operação. Então, uma cabeça, né? Às vezes a gente precisa tirar isso, né? Que a obra de Deus é muito além, pastor Ariston, das 2 horas de um culto, né? A obra de Deus é muito além das 2 horas de culto. A obra de Deus é muito ampla. Você pode ser usado na intercessão. Você pode estar intercedendo, cobrindo um homem de Deus como pastor Ariston. Você pode cobrir minha vida. Então, assim, tem muitas coisas para ser feitas. E muitas obras, principalmente, são feitas num horário. Os grandes milagres e grandes ministrações de poder que eu vivi não foi durante o culto. Foi depois do culto, quando todo mundo foi embora. Quando tá lá Pedro, Tiago e João, só os íntimos. Entende? Então, é muito forte, é muito poderoso. E é assim que funciona na maioria das vezes. Porque quando tá todo mundo ali, você tem uma liturgia de culto, você tem uma hora para ir embora. Tem gente que tá em outra frequência.
O cara tá ali para outras coisas. Mas quando tá os sedentos, como o senhor fala, os fominha, que o pastor Horácio gosta de falar, quando tá os fominha, nessa hora, os anjos que têm uma característica, outra característica para você aprender aí. Os anjos são discretos. Os anjos não gostam de aparecer. Os anjos, eles gostam que Jesus apareça. Os anjos de Deus. Os anjos, normalmente, como padrão, se ocultam. Quando nós vamos ter uma ministração com anjos e eles começam, porque quando isso acontece? Quando você já tem uma maturidade espiritual, uma maturidade bíblica, uma maturidade de experiência, que eles já sabem que eles podem se apresentar para você e que você não vai fazer bobagem. Mas como padrão, eles são discretos. Então, você não vai ver uma ministração com anjos aparecendo de uma maneira muito gritante num culto comum, onde tem pessoas comuns ali. Entende? Eles não vão fazer isso. Muito raramente. Muito raramente. Né? Porque os anjos de Deus, eles são discretos, se ocultam, liberam a glória para o Senhor, mas eles começam a se revelar na medida que você começa a ter autoridade, conhecimento e maturidade espiritual para lidar com eles. Por quê? Porque o que eles não querem é o que aconteceu em Apocalipse 19:10, quando aconteceu com João. João viu o anjo e se prostrou. O anjo pegou e falou, não se prostre, adora a Deus, não faça isso. Aí ele falou assim, eu sou conservo teu. O que é a palavra conservo? É aquele que anda com o servo. Ele está junto de servos. Adora a Deus. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas. Aqueles que carregam o testemunho de Jesus. Qual é o testemunho de Jesus? É o poder de Deus. Aonde, se você perguntasse assim, qual é o ambiente propício para a manifestação angelical? É aonde tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus não é eu vim aqui e falar Jesus me salvou. Não, o testemunho de Jesus é você dizer, é você ter toda a capa completa de poder e autoridade de Jesus no ambiente. O que tem testemunho de Jesus? Tem cura, tem libertação, tem batismo com o Espírito Santo, tem salvação de alma, tem pregação da palavra de Deus. Isso é o manto completo de Jesus. Então, onde tem o testemunho de Jesus, o espírito da profecia, ali os anjos estão presentes.